Boa tarde, Hélio. Boa tarde a todos os irmãos dessa reunião. Nós vamos hoje ao capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, as causas anteriores das aflições. É um item que nos leva a grandes e profundas reflexões. Voltarmos a pensar nas causas por que sofremos, por que passamos por provas dolorosas e as razões. Vamos à nossa leitura do item 9. Não há crer, no entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo denote a existência de uma determinada falta. Muitas vezes são simples provas buscadas pelo espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Provas e expiações, todavia, são sempre sinais de relativa inferioridade, porquanto o que é perfeito não precisa ser provado. Pode, pois, um espírito haver chegado a certo grau de elevação e, nada obstante, desejoso de adiantar-se mais, solicitar uma missão, uma tarefa a executar, pela qual tanto mais recompensado será se sair vitorioso, quanto mais rude haja sido a luta. Tais são, especialmente, essas pessoas de instintos naturalmente bons, de alma elevada, de nobres sentimentos inatos, que parece nada haverem trazido de suas precedentes existências e que sofrem com resignação toda cristã as maiores dores, somente pedindo a Deus que as possam suportar sem murmurar. Pode-se, ao contrário, considerar como expiações as aflições que provocam queixas e impelem o homem à revolta contra Deus. Sem dúvida, o sofrimento que não provoca queixumes pode ser uma expiação, mas é indício de que foi buscada voluntariamente antes que imposta e constitui prova de forte resolução, o que é sinal de progresso. Então, Kardec termina aqui falando da forte resolução de progredir, de melhorar, de evoluirmos. E vamos lendo e percebendo que as provas pelas quais nós passamos, elas têm essa finalidade, né, de nos levar adiante, de nos fazer crescer, de nos fazer evoluir moralmente, espiritualmente, e que esse progresso depende de como nós vivenciamos as provas que recebemos, se revoltados ou se resignados. Como nós sentimos a dor em relação a Deus. O companheiro Martins Peralva, no livro Estudando o Evangelho, ele diz que a prova pode ser uma bênção que é ofertada com amor. Então, quando ele diz que é bênção, é porque nós estamos resgatando uma dívida, partindo do princípio de que é uma dívida que estamos pagando, né? Que estamos nos libertando dela, melhor dizendo. E com amor, porque o nosso credor, Deus, nos permite que passemos pela prova com suavidade, às vezes mais de uma vez. A gente vem, a gente reencarna para passarmos pela prova, pelo final da prova com suavidade. Deus não nos dá todo o peso nas costas de uma vez. Ele nos oportuniza experiências que nos fazem crescer, que nos fazem aceitar que aquela dívida está sendo paga em parcelas. Então, nós vamos para a próxima encarnação, ainda com pequenos débitos. E aí,
nos deparamos com situações que para outras pessoas é muito dolorosa a prova, né? E passamos por ela com suavidade, com gratidão a Deus por não termos as maiores dificuldades que outras pessoas que passam por provas semelhantes enfrentam. São provas que, para uns, vêm de um jeito, para outros, vêm de outro jeito, mas com muita semelhança. Isso vai ter explicação na nossa maneira de recebermos a prova, né? De encararmos a prova. Primeiramente, de nos sabermos seres reencarnantes. Temos a certeza de que Deus está nos dando uma nova vida num corpo carnal para evoluir o nosso espírito. Nós vamos evoluir espiritualmente à medida que reencarnamos, que vivemos essas provas, muitas solicitadas por nós mesmos, na tentativa de nos regenerarmos. Quando desencarnamos e que vemos que cometemos faltas das quais nós nos arrependemos, pedimos perdão e nova oportunidade. Então, quando se pede a oportunidade, que não é imposta essa chance que recebemos, passamos pela prova de uma maneira diferente de outra pessoa que veio para a mesma prova, uma prova semelhante, melhor dizendo, mas que veio por imposição, por uma necessidade de que passasse por aquela prova. Temos que ter clareza que toda prova, toda nossa dificuldade, ela nos é dada para a nossa aprendizagem. Então, temos que buscar em cada situação difícil o que está presente ali para a nossa aprendizagem. O que Deus nos enviou para vivermos aquela situação, o que nos está sendo imposto, né, ali naquela prova. Então, é reflexão, é sinceridade de arrependimento e não falso arrependimento, arrependimento verdadeiro. Eu quero mudar, eu quero ser melhor do que eu tenho sido até aqui, não melhor que outra pessoa, não mais isso, mais aquilo que outras pessoas, não, mas em relação a nós mesmos, crescimento em relação a nós mesmos, evolução em relação a nós mesmos, porque nós precisamos chegar à fase de espíritos perfeitos, espíritos puros. Então, para isso, temos que ir nos limpando de tudo que nós mesmos acumulamos em nós, em existências passadas. Já estamos aceitando sermos espíritos reencarnantes. Estamos passando por uma nova prova nesta existência, ou melhor, por novas provas nesta existência. Digo provas porque mesmo as expiações são provas. Então, melhor, mais suave para o nosso entendimento, adotarmos sempre a expressão provas, porque todas são provas, né? Difíceis ou fáceis, mais leves, mais tranquila, com ajuda, ou não ajudados, muitas vezes, por nossos pares, né? Passamos, e isso é mais uma dificuldade, quando temos que passar por aquela prova sozinhos. Então, é uma prova com acréscimo de necessidade de passarmos por aquela prova sozinhos. Então, agradeçamos sempre a Deus as oportunidades que nos são dadas a cada dia. Em cada nova reencarnação, haveremos de encontrar outras situações com que depararemos, dificuldades. E diz Dr. Bezerra de Menezes que são oferecidas provas ao espírito, oportunidades gloriosas de crescer. Olha que maravilha, né? Que nós tenhamos isso em mente, que são oportunidades gloriosas de vencer. Então, vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais que nos envolvem, que vibram pela nossa vitória, torcem para que saiamos bem de cada prova.
Deus, Pai misericordioso, cheio de amor e bondade, Jesus, Mestre querido, agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos juntos em favor dos irmãos em sofrimento, irmãos que estão passando por provas mais duras que as nossas, que as tuas bênçãos, Jesus, cheguem a esses irmãos, que os conforte, que os ampare, que lhes dê força a fim de que suportem as provas com mais tranquilidade, com gratidão ao Pai, de estarem passando pela prova com amparo, com ajuda. Reconhecer as presenças materiais, as presenças físicas de irmãos que estão ali para amparar, médicos, familiares, amigos e pessoas que nem não nos conhecem, que oram por nós. Oremos por esses irmãos, agradecemos, Senhor, sempre essa oportunidade de orar, de agradecer pelas provas que temos recebido e que estamos sendo ajudados a vencê-las. Abençoa a nossa casa, aos trabalhadores espirituais, para que sejam sempre receptores, amigos desses irmãos que para lá são encaminhados, sem saberem que desencarnaram, precisando de todo o amparo para evoluírem, para se restabelecerem. E muita paz, Senhor, às nossas famílias, e que possamos estar juntos amanhã, às 15 horas, para mais um encontro de oração em favor dos nossos semelhantes. Obrigada, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Que assim seja.